primeiro lugar absoluta. TVN. Muito boa noite a você que nos assiste no Brasil e no mundo. Boa noite também a você que nos acompanha pelo YouTube, Facebook e Instagram. Boa noite, Elicaso e sua equipe de transmissão. Eu sou o José Carlos Carvalho e este é o programa Uma Conversa Legal, que vai ao ar todas as segundas-feiras, das 20 às 21 horas, pela TVN Brasil. Hoje os temas de nosso encontro são Janeiro Branco, saúde mental, quem cuida da mente, cuida da vida. E o lançamento da RIEX e da TVN Brasil do Janeiro Branco. E para esta conversa legal, convidamos os doutores João Bezerra, psicólogo, presidente da Comissão de Estudos de Psicologia e de Empreendedorismo Humano e Social da Rede Internacional de Excelência Jurídica do Distrito Federal, RIEX-DF. Dr. João Bezerra, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, doutor José, boa noite a todos que estão nos acompanhando e desde já recebo meu abraço de paz e entusiasmo neste ano que a gente vai continuar lutando e batalhando pela saúde mental. Muito bem. Também aqui à minha direita o doutor Elias, à minha esquerda o doutor Elias Lacerda, advogado e idealizador da Escola da Felicidade de Brasília, presidente da Comissão de Estudo, Pesquisa e Prevenção do Suicídio, Automutilação, Cyberbullying, Violência Sexual e Doméstica da Rede Internacional de Excelência Jurídica, RIEX-DF. Dr. Elias Lacerda, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, doutor José, a TVN Brasil e todos que estão nos assistindo. Muito obrigado pelo espaço de fala, para conversarmos e discutirmos uma questão tão relevante que é a saúde mental, principalmente em tempos de pandemia. Muito obrigado. Muito bem. E à nossa esquerda também o Dr. Flávio Khalili, psicanalista, psicopedagogo, professor e secretário-geral da Comissão de Empreendedorismo Humano e Social da Rede Internacional de Excelência Jurídica, RIEX-DF. Dr. Flávio Khalili, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, doutor José, obrigado à RIEX, obrigado à TVN Brasil pelo convite de estarmos nessa noite aí debatendo sobre um tema de suma importância, que é a saúde mental, Janeiro Branco. Muito obrigado aí pelo convite. Muito bem. Doutores, antes de iniciarmos a nossa conversa legal, informo aos doutores e aos nossos telespectadores de que hoje, dia 11/1, é o Dia Internacional do Obrigado, cujo objetivo é simplesmente agradecer a todos aqueles que fazem parte da vida das pessoas e que as ajudam e alegram só pelo fato de existirem. Além de tratar-se de um gesto nobre, é sempre necessário um convívio salutar entre todas as pessoas de bem. A todos que nos assistem, o meu muito obrigado. E vou começar aqui com o Dr. João, que fale a respeito do Dia do Obrigado, doutor João. O Dia do Obrigado. Na realidade, este ponto, esta palavra, é algo que a gente precisa ter de forma muito significativa nas relações afetivas familiares, profissionais e sociais. Muito bem. Doutor Lacerda. O obrigado constitui, doutor José, e a todos que estão nos assistindo, uma forma de agradecer. E a gratidão é uma das ferramentas muito importantes. Então, o obrigado está dentro da gratidão. Então, nós temos uma imensa... E a gratidão é uma forma... Você está sempre... É uma forma de elogiar, uma forma de trazer experiências positivas que você tenha vivido. Então, o obrigado ele é muito importante para a saúde mental. Muito bem. Doutor Flávio Khalili. Obrigado. Estamos aqui hoje, né, que no Dia do Obrigado, falando de saúde mental. Acho que tem tudo a ver essa palavra obrigado com saúde mental, porque quem é grato já tem uma saúde mental sadia, né? Já tem saúde mental, porque quando a gente agradece tudo, a gente sempre olha para aquilo que é bom, para aquilo que é próspero, para aquilo que leva a gente a ser feliz, né? Então, quando a gente fala de obrigado, a gente está dando aí um sim àquilo que a vida tem a nos trazer de alegria, de felicidade, de bom. Então,
muito obrigado por estar aqui, né? Muito obrigado. Muito bem. Doutor João, doutores, já vamos iniciar aqui a nossa conversa legal. Eu já vou perguntando aqui para o doutor João Bezerra, o que vem a ser a denominação Janeiro Branco no Brasil e no mundo? E quais as ações foram implementadas aqui no Distrito Federal para os cuidados que devem se ter com a saúde mental? Muito grato. Vamos compreender de forma bem peculiar o que diz a Organização Mundial de Saúde sobre o que é saúde mental. Justamente é esse bem-estar físico, psicológico, emocional, social e espiritual. Quer dizer, cuidar das várias questões onde envolve o ser humano numa perspectiva biopsicossocial e espiritual. Outro ponto muito relevante de ser observado é que o Janeiro Branco foi criado por Leonardo Abraão, já justamente em Minas Gerais, onde estamos neste ano na 8ª edição da campanha. Os cuidados são simples, do simples aos complexos. Por exemplo, uma caminhada já é um ponto de cuidar da saúde física que impacta na saúde mental, produz serotonina, produz esses hormônios que nos trazem alegria, vontade de viver, felicidade também. E outras questões, por exemplo, quando se percebe que se tem ansiedade, angústia, depressão, risco de suicídio, transtorno do pânico, entre outras questões emocionais, é muito necessário procurar o acompanhamento psicológico para trabalhar esse autoconhecimento e lidar com as emoções, especialmente quando está com depressão e em risco de suicídio também. Outro ponto muito significativo é nós observarmos que, além do acompanhamento psicológico, também é necessário ter a ação medicamentosa. Portanto, o acompanhamento psiquiátrico se faz necessário. E um outro elemento que eu tenho observado, tenho também trabalhado com os pacientes dentro do próprio consultório e nas comunidades que eu visito, onde nós exercemos projetos, justamente é este amor. O amor presente nas relações humanas e sociais. Por exemplo, o amor da família, amor dos amigos. Então, ambientes saudáveis, amizades saudáveis, relações saudáveis também promovem saúde mental. Um outro ponto bem significativo é observar que nós oficializamos hoje, através da RIEX, Escola da Felicidade, TVN, a abertura do Janeiro Branco através dessas instituições que abraçaram essa causa. E também no Distrito Federal, nós teremos, por exemplo, uma formação para crianças e adolescentes, crianças e justamente para as pessoas que trabalham no Centro de Educação Infantil, na quarta-feira. Na sexta-feira, teríamos uma entrevista em outra TV, onde também falaremos de Janeiro Branco. Outras ações acontecerão na próxima semana. Em Sobradinho, nós temos, por exemplo, de segunda a sexta-feira, de 25 a 29, ações voltadas para o Janeiro Branco cada dia. Outro elemento que a gente vai ter, que o Lacerda vai falar com mais detalhes, é algo inovativo, que vai ser também a primeira Semana Internacional de Saúde Mental, onde a Escola da Felicidade está organizando, nossa parceira, e a RIEX também abraça essa causa. Muito bem. Doutor Lacerda, vamos ter aqui um evento no final do mês. O doutor João já deu uma pincelada aqui para nós, já deu uma palavra sobre isso, sobre saúde mental. Qual a importância desse evento para o Distrito Federal, para o Brasil e para o mundo? Muito bem, doutor José. Conforme o João muito bem falou, o Janeiro Branco Por que branco? O janeiro é um mês em que as pessoas estão planejando seu ano, como se uma folha branca. E aí nossa invocação é que você possa pensar e repensar sobre a importância da saúde mental no seu planejamento durante todo o ano. Por isso que aparece em janeiro. E a última semana nós vamos organizar a Semana Internacional de Saúde Mental, com foco, o encerramento, diríamos assim, da campanha Janeiro Branco, levando em consideração que é igual ao Setembro Amarelo. Saúde mental devemos falar todos os dias, devemos cuidar da nossa mente. E na pandemia é muito importante, nós tivemos um aumento de suicídio na Itália, por exemplo, para a humanidade, de 20%.
Nós precisamos criar um pacto, uma política pública, uma política de Estado, envolvendo tanto a comunidade quanto as instituições públicas e privadas, todas as pessoas, para que o tema saúde mental possa vir à tona e, principalmente, políticas que desenvolvam tanto a prevenção, a promoção e a recuperação da saúde, conforme o João falou. Então, também focado não só externamente, mas também agora o verdadeiro eu, o eu interior. Precisamos trabalhar nós, porque eu preciso cuidar de mim para depois cuidar de outra pessoa. Então, a Semana Internacional, ela terá como foco, nós teremos inúmeros palestrantes, o idealizador que criou a campanha Janeiro Branco, Leonardo, né? Abraão, teremos o Aragão do Piauí, teremos 15 grandes palestrantes e vocês estão também o João já está convidado, o Khalili também participarão do corpo de palestrantes da nossa Semana Internacional. Será muito interessante. Teremos a Inglaterra, Estados Unidos, Portugal e a Argentina ministrando, falando da saúde mental daqueles países. Isso é muito relevante. E caridade é o amor em ação. Então, isso é muito importante nós refletirmos. Muito bem. Dr. Flávio Khalili, a psicanálise e a psicopedagogia contribuem de que forma para os cuidados que temos que ter com a saúde mental? Bom, a psicanálise é um processo de investigação do inconsciente, né, criado por Sigmund Freud, onde ele oportuniza as pessoas, e através do método chamado associação livre, que as pessoas possam falar livremente daquilo que elas estão sentindo, experimentando, e até mesmo daquilo que elas não conseguem expressar, daquilo que elas estão sentindo. Então, a psicanálise é muito importante nesse contexto, porque oportuniza as pessoas a terem esse espaço de escuta, né? Então, escutar, a gente fala muito no Janeiro Branco, né? E na própria prevenção do suicídio, que falar é a melhor solução, né? Escutar também é a melhor atitude. Então, quando a gente fala de Janeiro Branco e fala de psicanálise, a gente está oportunizando as pessoas a terem esse espaço de escuta. Quando as pessoas não falam, seja dos seus problemas, sejam daquilo que angustiam, que tiram a paz, elas vão guardando, ao ponto que chega uma hora que elas não sabem mais o que fazer isso. E aí já precisa, em função de uma série de distúrbios ou transtornos que elas têm, recorrer, seja a medicação, seja a outras questões que esse indivíduo busca. Então, a psicanálise contribui para a saúde mental, em especial nesse processo de escuta, né? Nesse processo onde o indivíduo, através do psicanalista, tem essa oportunidade de uma fala livre, de uma fala através da associação livre. E a psicopedagogia, né, que entende-se como um processo de entender o processo de ensino-aprendizagem dessa criança, quando ela não aprende, ou quando acontece alguma coisa que ela não consegue aprender, ela também entra num processo de angústia, né? Ela também entra num processo de sofrimento, de adoecimento, seja por comparação, seja por cobranças externas e internas, né? Então, entender a criança num processo de aprendizagem sadio, saudável, também através da escuta, também através da observação, é muito importante e com certeza vai contribuir, quando a gente entende essa criança, vai contribuir para um adulto muito mais saudável, né? Então, trazer a psicopedagogia ou trazer a psicanálise para esse contexto da saúde mental, com certeza contribui para o todo, né? Assim como quando a gente fala de saúde mental, a gente vai falando de todas as áreas, né? Nenhuma área é menos importante, cada um contribui da sua forma. E a psicanálise contribui com a escuta e a psicopedagogia contribui no entendimento desse processo de como acontece a aprendizagem em cada indivíduo, porque cada indivíduo aprende um tanto e de um jeito, né? Nós não somos iguais. Nós temos aí um limite, temos, além do limite, nós temos possibilidades, né? Como alguns teóricos trazem muito bem para a gente. Então, entender esse processo contribui muito para a saúde mental. Muito bem. Eu só, aproveitando as colocações do senhor, doutor Flávio, eu indago o senhor, essa escuta, ela também ela se transforma numa cura também, doutor Flávio?
Então, Freud, quando traz a ideia da psicanálise, ele fala da cura pela psicanálise, ele está dizendo o quê? Aquilo que a gente guarda dentro da gente, aquilo que a gente não partilha, aquilo que a gente não coloca para fora, vai se transformando como se fossem nódulos, podemos dizer nódulos psicológicos aí, em que quando eles são dissolvidos através da fala, acontece a cura. Então a psicanálise trabalha com a cura através da fala, porque à medida que esse indivíduo entende como aquelas questões aconteceram com ele, quer dizer, ela toma a responsabilidade para si, e aí acontece a cura. Então, a psicanálise é a cura pela fala. Através do quê? De um processo de associação livre. Lembrando que sempre responsabilizando o próprio analisando, né? Que a psicologia chama de paciente ou outras nomenclaturas. Mas a psicanálise responsabiliza o analisando. Quer dizer, hoje eu, enquanto adulto, enquanto sujeito, embora tenha tido uma série de traumas, uma série de problemas, agora eu preciso tomar pé disso e conduzir a partir daqui a minha vida. Isso acontece, pode acontecer, não só na vida adulta, né? A criança entende isso no seu tempo de entendimento, o adolescente, o adulto, né? Então, quando a gente acolhe esse indivíduo na psicanálise, a gente vai evitar uma série de coisas, né? A própria Escola da Felicidade encaminha aí, esse ano encaminhou dezenas de jovens e adolescentes, e que através da escuta puderam se oportunizar um processo, digamos, de cura naquele momento, se a gente quer chamar assim, né? E eu queria Por favor. agradecer tantos pacientes ou jovens, principalmente, que foram encaminhados ao Instituto Khalili, que acolheu de uma forma tão significativa e resolutiva. E também pensando na escuta ativa, a Freud, agora gostaria de corroborar com o Khalili sobre a importância da escuta ativa, falar a cura quando se fala de sentimentos. Isso é muito importante. E já indico um livro muito bom, que é a Teoria Humanista, do Carl Roger, né? O Tornar-se Pessoa, um jeito de ser, grupos de encontros, é um novo olhar para a humanidade, as relações entre as pessoas. Então, essa escuta ela é muito importante. Não é um bate-papo, é, sim, uma escuta, um acolhimento terapêutico através da fala dos sentimentos das pessoas. A história de vida das pessoas, todas as histórias de vida são importantíssimas. Muito bem. Dr. João Bezerra, como devemos cuidar da saúde mental? Muito bem. Anteriormente eu tinha falado sobre os cuidados simples, desde as questões físicas, as questões, por exemplo, nutricionais, da alimentação também, os hábitos diários, por exemplo, regularmente dormir até 10 horas, dormir pelo menos 6 a 8 horas por noite, porque justamente à noite é onde se produz o hormônio melatonina, que este hormônio é responsável no outro dia para que a gente possa ter produtividade, humor e também colabora de forma direta em relação à autoestima. É muito significativo também observar que as pessoas não podem confundir, por exemplo, problemas psicológicos, emocionais, vou buscar quem? O psicólogo. Problemas físicos, questões físicas, orgânicas, procurar o médico. Quando existem questões emocionais que precisam do acompanhamento também médico, entra o psiquiatra em ação. E o outro elemento que existe, problemas espirituais, questões espirituais, procurar o seu líder religioso. Nossa pesquisadora e o pesquisador também que existe no Piauí, Mesquita e Gutman, eles falam justamente no livro deles, não é falta de Deus, para que as pessoas tirem da cabeça delas esta frase: é frescura, é falta de Deus. Quem tem depressão, quem está com ideação, planejamento ou tentativa de suicídio. Para vocês que estão nos acompanhando, a dor psicológica é uma dor que não se identifica em ressonância magnética e nem também em radiografia. A dor psicológica é uma dor da alma, só pode ser compreendida quando ela é falada, como o nosso Flávio Khalili colocou, falada, colocar para fora, dar voz a essa dor e esse sofrimento. E ainda pegando os pesquisadores Mesquita e Gutman, onde eles falam no livro Não é Falta de Deus, existem as questões justamente orgânicas, neuroquímicas, que se transformam no próprio cérebro, impactando no corpo, onde existe o desânimo,
onde existe a falta de vontade de fazer as coisas, onde existe o desejo de ficar no próprio quarto, com as cortinas fechadas, no escuro, não dá vontade de sair do quarto, começa a faltar no ambiente de trabalho, as relações, por exemplo, de namoro, amizade, familiares, sociais, são prejudicadas. É aquilo que o Dalgalá Ronde coloca, do embotamento afetivo e social. Eu fecho-me dentro do meu próprio mundo, nem eu saio e nem ninguém entra. Então, lembre-se, dor psicológica não foi, não é e não será falta de Deus e nem frescura. É algo que precisa ser tratado de forma psicológica e também, às vezes, médica. Então, neste sentido, os cuidados com a saúde mental são pontos preponderantes para que a gente possa ter um sentido de vida. E é aquilo que Viktor Frankl coloca muito bem na logoterapia. Ter um sentido de vida. Para que eu levanto? Para onde eu vou? O que me direciona? É aquilo que me chama para que eu possa dar uma resposta diante da vida, diante do sofrimento, diante daquilo que se apresenta. E quero dizer para você que está me escutando também, maior a dor, maior pode ser também o significado, ou melhor, o sentido de vida frente àquela situação. Muito bem. Doutor João, só aproveitando também as colocações do senhor, eu indago do senhor, o senhor disse que ela não é uma doença que você não localiza, ela não aparece através de métodos da medicina, como radiografias e etc. Ela Sim. É uma dor silenciosa? Uma dor silenciosa e uma dor muitas vezes silenciada. Silenciosa, como diz a nossa pesquisadora Caselato, é uma dor que é silenciosa por uma família, é silenciada por uma família, silenciada por amigos, silenciada também pela sociedade que fala que é frescura, que isso é bobagem, vai procurar o que fazer. Mas, sim, é uma dor silenciosa que ninguém vê com os olhos. Muitas vezes é possível, mas muitas vezes não, porque muitas pessoas estão sorrindo, muito bonitas, homens e mulheres, se cuidando, bem-sucedidos, com uma situação financeira bem elevada, e, no entanto, adoecem. No entanto, cometem suicídio. Portanto, minha gente, ter alguma coisa na vida não significa ter sentido de vida. Ser alguma coisa na vida, isso sim é o que faz a diferença. Ter sentido de vida. Há muitas pessoas que moram em palácios, no Distrito Federal, praticamente em palácios, e em outros lugares do Brasil, em outros países. No entanto, são pessoas tão sozinhas, solitárias, presas dentro do seu próprio castelo, presos e presas dentro do vazio existencial. Fechando minha fala, ultrapassar essas barreiras, esses vazios existenciais, é sair de nós mesmos e ultrapassar essa cultura do ter para uma cultura também do ser. Então, notadamente, sozinhos na multidão. Sim, muitas vezes pode estar... Sozinho na multidão, pode estar na multidão, mas sozinho no seu interior. Sim, porque pode estar acompanhado do marido, da esposa, do namorado, de alguém, pode estar numa multidão, no entanto, está vazia interiormente, o vazio existencial. Muito bem. Doutor Lacerda, como podemos contribuir com a saúde mental da humanidade? Muito bem, uma pergunta muito interessante, doutor José. Eu gostaria de seguir duas linhas, falar do campo micro e do campo macro. O micro ligado ao autoconhecimento, mas resgatando algo, a fala importantíssima do João, que o Carl Roger fala que muitas pessoas às vezes ficam como uma concha, ela se fecha. E o grande objetivo, o grande olhar, é nós trabalharmos a percepção do outro como ele é. E aí eu já indico um livro muito bom, que é O Poder da Empatia. Eu me colocar no lugar do outro, entender o outro como ele é, não como eu quero que ele seja. Então, primeira coisa, o Daniel Goleman também vai trazer o rompimento de uma máscara que nós vivemos com nossas máscaras, né? Nossa máscara do emprego, do carro, do crachá, da profissão. E quem somos? Quem você? Aí eu lhe faço uma pergunta a você que está nos assistindo. Quem é você? Como você se vê diante
do mundo do ter que o João falou. Que nós daqui a pouco vamos resgatar um olhar ontológico, ser, epistemológico, conhecer, e metodológico, que é o fazer. Ou seja, o que eu posso fazer para sair dessa concha? Que para os nossos adolescentes, ela entra como o silêncio, a cara de paisagem diante dos fatos ou diante dos pais. Eu ouço tanto, doutor José, os pais falando assim, poxa, meu filho conversa mais com o celular no jogo do que comigo. Ele fica 8 horas jogando. Então, eu queria aqui trazer um resgate do autoconhecimento e a percepção do outro como ele é. Não adianta nada eu perceber o outro, e agora nós estamos em um mundo em que nós ouvimos pessoas e não escutamos seus verdadeiros sentimentos. O resgate da história de vida ele é importantíssimo. Então, eu tenho que perceber o outro, enxergar, romper a minha máscara, a minha cegueira, que aí é a cegueira moral do Balma. Eu preciso romper o ouvir, o paradigma do ouvir para o escutar, que é a escutativa do Carl Roger. E o que adianta eu perceber, escutar, e na hora que eu vou falar, eu sou muito violento. A geração X, quem tem mais de 29 anos, tem muito amor no coração, mas não sabe externar esse amor. Então, esse campo de como podemos contribuir para a saúde mental é como descobrir as formas de amor também para com os outros. Isso é importante. Então, eu vejo, eu percebo, eu escuto, e quando eu vou falar, aí eu resgato o Max Rosenberg, que é um dos pais da comunicação não violenta. Por trás de todo comportamento e toda fala, há uma necessidade. E é atrás dessa necessidade que eu tenho que buscar. Então, a Escola da Felicidade, ela desenvolveu o método Felicidade, que vem resgatar a forma de sair da concha, sair do esconderijo, sair do silêncio, mas de uma forma responsável. Então, escutativa, meditação, esporte, alimentação saudável, são formas. A desconexão virtual é uma outra forma. Tente ficar... Hoje nós somos o segundo país no mundo que estamos mais conectados. 6 horas por dia, os Estados Unidos 8 horas. Tenta desconectar um pouquinho, ir para a sua cama, mudança de hábito, não levar o celular. Isso tudo faz parte de uma forma micro. A macro eu vou falar na próxima pergunta sobre a política pública, tá bom? Tá certo. Eu estendi, obrigado. Muito bem. E só aproveitando aqui a sua colocação, e parabenizá-lo o senhor é o idealizador da Escola da Felicidade. A escola já é um aprendizado, e a felicidade, você já é feliz por excelência, né? Então é sugestivo o nome, viu? Parabéns. A escola é um caminho, a escola significa formar, e felicidade é um caminho. E esse caminho nós tentamos fazer uma reflexão e trazendo as histórias de vida de todas as pessoas, para que essas pessoas, que a escola possa facilitar esse estado de espírito que é a felicidade. Que todos nós, ninguém nos ensina a ser feliz ou a viver autenticamente. Seligman vai falar isso, felicidade autêntica. Então isso é muito interessante. Muito bem, e é importante essa colocação, e o nome é sugestivo, e a nossa sociedade precisa disso, de nomes e atuações dessa natureza, viu, doutor Lacerda? Muito obrigado. Doutor Flávio, a saúde mental tem relação com os relacionamentos sociais, e de que forma? Então, o doutor João deu uma definição sobre o que é saúde mental logo no início, né? Então, a Organização Mundial da Saúde diz que a saúde mental é a capacidade de se estabelecer uma relação harmoniosa com os demais e consigo mesmo, né? Então, quer dizer, a saúde mental está ligada a essa relação com o social, com as pessoas, com gente, com a comunidade, com a sociedade, onde elas participam. Por isso que quando a gente percebe alguém num processo de distanciamento social, a gente já começa a entender que existe aí um processo de adoecimento mental. Tá? Então, o primeiro sinal, podemos dizer assim, em que essa pessoa já começa a pensar em um transtorno mental, a um distúrbio, ou até o próprio ideação suicida, tem a ver um pouco com a mudança de comportamento e com o isolamento social.
Então, se a gente for pegar na literatura, ou em alguns estudos de caso, as pessoas que já estão lá dentro de um processo de depressão, elas não querem tomar banho, elas não querem sair, elas ficam muito dentro dos seus quartos. E aí a gente pode pensar um pouco nessa questão que o Lacerda falou. Quando a gente fala de relação, né, me vem a ideia de que essa pessoa está só com o seu celular. Então, está com o celular, está lá com 1000 amigos nas redes sociais, 100 amigos, 200 amigos, na verdade, ela só está com ela mesma. Então, isso é um distanciamento social. Então, na maioria das vezes, o uso das redes sociais é um distanciamento social, porque eu quero me relacionar com muita gente virtualmente para que eu não me relacione com ninguém presencialmente. Né? E a gente vai ver hoje os adolescentes, as crianças sendo ensinadas a isso, a que elas precisam ter muitos likes, precisa ter não sei quantos amigos, precisa participar disso, daquilo, agora fazer vídeos, né, no TikTok, não sei o quê. E para quê? Para que elas tenham a sensação de ter muita gente, para que elas tenham a sensação de relacionamentos sociais. Só que quando elas caem em si, quando elas estão passando por algum problema, por alguma dificuldade, quem eu tenho? Então ela não se percebe mais nem com a mãe, com o pai, com os irmãos, porque ela já se distanciou tanto. Então, quando a gente pensa em saúde mental, a gente pode pensar também nesse desligar-se um pouco dessas questões que nos dão uma falsa sensação de ter gente. Então é bom a gente se questionar, né? Dentro de um processo aí de avaliação de como eu estou mentalmente, eu poderia me perguntar com quem eu tenho, né? Quem eu tenho, quem são os meus, eu sou feliz por quem tá comigo, né? E se a gente for na escuta, a gente ouve o jovem falar assim: eu não tenho ninguém, a minha mãe não me escuta, meu pai não me escuta, ninguém me escuta, né? Então, a forma da gente contribuir com isso é cada vez mais aproximar as pessoas, criar ambientes de que as pessoas possam falar, serem escutadas, vivenciarem coisas, mas no âmbito da realidade, não no âmbito da virtualidade, né? Porque o virtual, eu desligo o Wi-Fi aqui, o telefone acabou a bateria, eu estou sozinho. Né? Então a gente precisa pensar muito nessa questão da saúde mental, nesse sentido, né? Às vezes na falsa impressão de que eu tenho muitas pessoas, né? E aí quando ela vai fazer isso que o Lacerda deu a ideia, né? Desliga seu celular, vai para a cama sozinho. Quando ela tem pessoas, ela vai para a cama com essas pessoas, ela vai com essa sensação de que eu tenho família, que eu tenho amigos, que eu tenho... E aí ela não precisa estar ali. Então, muitas vezes, o fato da gente levar o celular para a cama, o adolescente, o jovem, nós mesmos adultos queremos dizer assim: eu estou levando a minha comunidade, né? Só que isso é falso, isso não é verdadeiro, né? Isso é só uma impressão que a gente tem. E ela deve iniciar com a família primeiro, para depois você expandir para a sociedade. Sempre a primeira pessoa que a gente tem na vida são aqueles que estão com a gente, é a nossa família, o nosso núcleo familiar, em especial aquelas pessoas, de repente, que moram com a gente. Se eu moro sozinho, as pessoas mais próximas, eu vou aumentando isso, né? Eu vou tendo essas pessoas bem próximo de mim. Então, buscar esse contato muito mais real com essas pessoas é investir em saúde mental. Buscar esse contato real, não o contato virtual. Muito bem. Posso dar um exemplo? Por favor. Nós, no sábado, Calil, muito profundo a sua fala, no sábado nós fizemos um encontro que é baseado nos grupos de encontro terapêutico do Carl Roger, né? Então, com mães solo, são mães que têm mais de 2 filhos, geralmente foram vítimas de violência, vivem sozinhas, não têm remuneração alguma, e geralmente vítimas de violência, e é muito significativo a história de vida de cada um, o quanto o calor humano e o grupo, a cura entre o grupo, as falas, a profundidade, muito importante, muito relevante. Muito bem. Dr. João Bezerra, quais os principais cuidados que devemos ter para que tenhamos uma saúde mental harmoniosa e estabilizada? Que pergunta difícil. Primeira questão, que a saúde mental de forma harmoniosa e também estabilizada é um desafio. Praticamente
no mundo que vivemos hoje, de uma sociedade líquida, como diz Bauman, tudo é muito fragilizado. Lembro muito bem de um trabalho que eu fiz numa escola de ensino médio. Eu fui conduzir o projeto para os alunos, e aí uma aluna levantou e disse assim: professor, hoje em dia nós temos os relacionamentos abertos sem privacidade. Aí eu falei assim, mas que coisa é essa? Relacionamento aberto sem privacidade? Em 2012, gente. Então, é uma coisa que não é de agora. Aí eu fui analisar e perguntei para ela, e ela dizendo assim, no relacionamento aberto sem privacidade, ele pode trair, eu posso trair. O que acontece com essas questões principais? O número de fidelidade, ou a fidelidade, ou a lealdade, são 2 pontos que precisam ser resgatados nas relações de amizades, nas relações dentro de família, nas relações também na convivência profissional e nas relações sociais. Eu preciso ser ético na minha vida, não só por causa do meu CRP, ou por causa do meu conselho de classe, ou porque eu estou dentro do meu consultório. Mas eu preciso ser ético, saindo do meu consultório, em qualquer ambiente que eu esteja. Aquilo que a gente não faz às claras, não precisa fazer às escuras, né? De forma que ninguém perceba. E isso, muitas vezes, a gente percebe nos adolescentes, nos adultos, ou nos adultos que querem ser adolescentes, que já passou a época, mas querem vivenciar como se fossem adolescentes, esta fuga, ou este desejo de viver intensamente o aqui e agora, sem observar os impactos, as consequências. Então, uma palavra-chave, 2 palavras-chave, ainda pegando da teoria de Viktor Frankl, da logoterapia, é uma liberdade com responsabilidade. Este ponto precisa ser muito significativo dentro desse cuidado com a saúde mental, de forma global e integral. Por que eu trouxe o exemplo daquela moça no colégio? Porque para a gente perceber como que as coisas estão tão frágeis, que se alguém manda uma mensagem para a gente no WhatsApp, e se a gente não responder em 3 minutos, a pessoa fica com raiva. Mas que coisa, né? 3 minutos, gente, isso é um absurdo. Sendo que também a gente precisa observar que as pessoas têm tempo, as pessoas têm uma profissão, as pessoas têm uma família, as pessoas têm outras responsabilidades. Minha gente, nós não podemos estar 24 horas de plantão à disposição de ninguém, de nenhum ser humano. Portanto, quando isso acontecer, tenha calma, paciência. Quem não respondeu o seu WhatsApp naquela hora, ou não atendeu sua ligação por telefone, ou pelo WhatsApp, por videochamada, certamente é porque naquele momento não é possível. Vamos tirar da nossa cabeça essa questão. Eu quero salvar o mundo. Eu quero estar disponível 24 horas para salvar o mundo. Cuidado. Quem abraçar essa causa desse jeito, primeira coisa, não vai ficar de pé. Segunda coisa, vai ficar doente. E uma pessoa que não está de pé, não está saudável, como é que vai ajudar alguém? O primeiro presente que a gente se dá, cuidar da nossa saúde mental para cuidar do outro. O melhor presente que se pode dar para um filho, para uma filha, não é um carro, não é o dinheiro, é o autocuidado com a gente que é pai e mãe, para estarmos de pé e com saúde física e emocional, para dar o melhor para os nossos filhos, para dar o melhor para o namorado, para a namorada, para as amizades, para as relações profissionais e sociais. Lembre-se, dizer não para o outro pode ser sim para a nossa saúde mental. E dizer sim para o outro, amém, concordo, faço, pode ser não à nossa saúde mental. Para fechar minha fala, como que eu posso dar a alguém? Como que eu posso cuidar de alguém se eu estou pior do que a pessoa? Não posso. Primeira coisa que eu preciso me tratar. E se tratar, se precisar de psicólogo, vai no psiquiatra, vai no seu líder espiritual, seja como for. Cuida da saúde física, da alimentação, do seu bem-estar, do sono, minha gente. Uma pessoa que não dorme direito, ela se torna, como diz na minha terra, um bagaço. Não serve para nada. Aliás, o bagaço até serve, né? Porque dá para queimar e fazer um fogo. Mas uma pessoa que não dorme direito impacta diretamente na sua saúde mental. Não vamos substituir à noite, o sono da noite, que é um sono reparador, restaurador, e onde se produz um hormônio que só se produz no escuro à noite, melatonina.
o hormônio principal das nossas produções, da nossa autoestima e do nosso humor. Pegando esses exemplos, a gente pode dizer, quem sabe, hoje ou amanhã, de forma ideal, porque é ideal, gente, podemos dizer que temos uma saúde mental em desenvolvimento, mas em harmonia, em equilíbrio, realmente é um desafio a contar com uma sociedade, uma cultura massificadora, excludente e que muitas vezes tem suas convicções totalitárias, onde não se abre o espaço, como dizia Sócrates, para dialogar com o outro, com as diferenças, e aquilo que o Lacerda colocou, e o Flávio Khalil também, a escuta. A escuta também é uma forma de respeito e de ajudar a nós e ao outro a ter saúde mental. Muito bem. Só aproveitando aqui, doutor João, para dizer que a psicologia, a psiquiatria, se tinha uma ideia, se vendia uma ideia de que quem ia num psicólogo ou num psiquiatra era doido, né? E eu, ao ir num psicólogo e num psiquiatra, cheguei à conclusão que o doido era eu. Então, eu dou como exemplo. Eu é que estava precisando desse acolhimento e eu dou sempre esse exemplo aqui, viu? Todos que tiverem algum problema dessa natureza têm que procurar os especialistas, né? Na realidade, procurar um psicólogo e um psiquiatra quando é necessário para os cuidados com a saúde emocional, mental, justamente é para dizer assim: sim à vida, sim à saúde, sim a um ser integral e global que está a serviço de si, do outro e do mundo. Tire esse preconceito de dizer que quem procura psicólogo e psiquiatra é quem está doido, né? Eu fui obrigado a tirar, porque o doido era eu. Então, é um preconceito, certo. Precisa ser quebrado, né? Você fica sabendo nisso a hora que você senta na frente de um profissional dessa envergadura e ele vai te orientar para a vida, né? O que, exatamente. Você precisa. Doutor Lacerda, como andam as políticas públicas, que o senhor vai nos falar agora, relativo à saúde mental no nosso país? É muito interessante. A fala do João me traz refletir sobre nós doamos o que temos no coração, né, João? Então, se você tem amor, você vai doar amor. Se você tem feridas, você vai doar feridas, né? Essa reflexão é muito importante, principalmente para o princípio do perdão e do auto-perdão. Se uma pessoa está ferida, ela vai ferir outra pessoa, né? Mas essa pergunta é muito interessante, doutor José. Tendo em vista, nós podemos fazer um paralelo entre o direito e a saúde, né? Levando em consideração que o artigo 9.6 da Constituição Federal, ele diz que saúde é um direito de todos e um dever do Estado, sendo implementados mediante políticas públicas, econômicas e sociais, principalmente para um foco, a prevenção, recuperação e promoção da saúde. Mas esse tem que ser integral e universal, é o nosso artigo 9.6, levando em consideração que a saúde é um direito social, do artigo 6º. Um direito social precisa de políticas, programas para serem implementados segundo a geração do direito, né? Então, eu vou trazer um pouquinho da origem da saúde mental com Philippe Pinel, desde a França, a discriminação da própria saúde mental, que a sua fala traz, né, da questão do louco e tal, claro. E nós temos que romper esse paradigma. Claro, quem vai falar do paradigma científico é o Thomas Kuhn, na sua obra A Crise dos Paradigmas Científicos, não deixei nunca mais de procurar um especialista todo momento. Está na moda procurar, lógico, claro. Hoje faz parte de cuidar da saúde mental, claro. Procurarmos os especialistas, claro. Procurarmos o psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista, e se eu ainda não consegui romper, eu falo para você, não consegui romper, porque a semana passada, há uns 15 dias, eu fiz uma escuta e a pessoa estava com vergonha de ir ao psicólogo. Então, procure quem está próximo, os amigos, né? CVV 188, então, a igreja, e até vai romper nesses paradigmas, mas busca ajuda é muito importante, principalmente com as pessoas especializadas. Então, temos que resgatar a questão da política pública como uma política de Estado e uma política de governo. Nós temos, infelizmente, nossas mentes políticas trabalham a política de governo. Preocupação é sempre o seu governo, 4 anos ou 8 anos no cenário. Nós precisamos trabalhar uma política de Estado. O Sistema Único de Saúde, Lei 8080, é uma política de Estado. Eu tenho que pensar numa criação hoje, doutor José,
Uma criação hoje para daqui a 20, 30, 40, 50, 100 anos. E assim surgiu o Sistema Único de Saúde, que eu sou um dos grandes defensores. No entanto, a saúde mental ainda é o patinho feio. É onde entra uma política pública. O que é uma política pública? É um programa, mas um programa que tem um quadrilátero. Eu preciso de 4 coisas para criar uma política pública. Mas eu vou dar um exemplo, ficar mais fácil. Lá em Braslândia, assim que implementou a Lei 13.819, que é a lei que obriga a notificação compulsória da automutilação e o suicídio, o Conselho Tutelar e a escola, nós criamos um projeto em Braslândia, só o início, que veio a pandemia, para saber quantas crianças nós tínhamos e adolescentes estavam se automutilando nas, acho que 30 escolas de Braslândia, na regional de Braslândia. Eu preciso de um dado. Então, eu preciso de uma estatística. Como que o Distrito Federal posso falar que a saúde do Distrito Federal mental é boa para nossas crianças se eu tenho 3 milhões de habitantes com 2 CAPs que cuidam da saúde mental das crianças? Isso é uma... Né? E o Ministério da Saúde traz que a cada município, dos 5.564 municípios que nós temos no Brasil, aqueles que têm um CAPS diminuem 14% o índice de suicídio. E se nossos jovens aumentou 30% o suicídio, poxa, eu tenho que pensar na construção. Assim, a Escola da Felicidade participou, junto com a RIEX, de grandes movimentos, como a criação da Frente Parlamentar no Congresso Nacional. Nós hoje temos a Frente Parlamentar, que é presidida pelo deputado Lucas Gonzalez. Então, esse projeto também, temos um projeto de valorização da vida no Parlamento brasileiro. Em cada... nós temos 1.200 deputados estaduais. Cada Assembleia Legislativa, nós rodamos em 2018 para orientar e fazer uma consultoria, a criação de projetos nas Assembleias Legislativas. E nós temos um guardião da vida, que é um deputado estadual, que cuida da vida do seu estado. Isso é muito importante para que nós possamos pensar. Mas precisamos romper o paradigma? Sim. E fechando a minha fala, quais são os 4 pilares de uma política pública? Nós precisamos pensar no dado, o problema. Esse problema vai levar a ter um público-alvo, pense as crianças e adolescentes. Isso vai ter um impacto social e eu preciso de uma forma de intervenção. Para quem é da educação, Paulo Freire vai dizer, eu preciso de um diagnóstico, eu crio um plano de metas. Isso está dentro do Poder Executivo. Então, nós precisamos, como sociedade, cobrar cada vez mais, como especialistas, como movimento social, cobrar cada vez mais o controle social da efetividade e implementação das políticas públicas. Muito bem. Doutor Flávio, existe uma cultura da saúde mental no nosso mundo? Bom, o doutor Lacerda trouxe já alguns dados que eu posso dizer que sim. Eu sou alguém que acredita na saúde mental e acredita nesses movimentos que fazem sempre alguma coisa. Então, quando ele coloca que em todos os municípios, em todos os estados, eu tenho um guardião, houve esse trabalho, né, de divulgação, de assessoria, então eu quero dizer que sim, nós precisamos mobilizar cada vez mais todas as escolas, todos os espaços, para que a gente tenha essa oportunidade de falar sobre isso, né? Então, quando a gente, lá em 2014, né, o Leonardo Abraão, junto com vários psicólogos, psicanalistas, pessoas de várias áreas, por isso que ele chama de educação, né, e não só da parte de saúde mental, mas ele envolve a parte de educação nisso, é um início de começar a pensar numa forma maior em saúde mental, né? Então, existe sim uma cultura de saúde mental, nós precisamos levar essa cultura para todos os lugares. Agora, na pandemia, 99% de todas as escolas do DF recebeu palestra sobre saúde mental. Eu dei várias, vi Lacerda também dando várias palestras, e com certeza vários psicólogos, psicanalistas, psiquiatras e pessoas de várias áreas, né? Porque a gente tem que lembrar, gente, que saúde mental não são só essas áreas. Você que é enfermeiro, você que é professor, você que é trabalhador doméstico, qualquer pessoa pode se falar em saúde mental. Percebeu diferença, percebeu sofrimento, percebeu distanciamento, vamos perguntar o que está acontecendo. Então, quando a gente fala em cultura de saúde mental, é a gente trazer para o nosso dia a dia, para a nossa casa, para o nosso trabalho, para a nossa escola, né, para o nosso espaço, coisas ligadas ao bem-estar, ao querer estar bem, ao querer estar feliz. Isso é uma meta de todo ser humano, né? Então, quando ele não está, é porque algo
pode estar acontecendo. Então, quando a gente fala de cultura de saúde mental, trazer cultura de saúde mental eu, enquanto pessoa, enquanto sujeito, trazer para dentro da minha casa um bem-estar. E isso vai se espalhando, né? Isso vai fazendo com que aquelas pessoas que estão próximas a mim também queiram estar bem. Tá? E isso vai chegar no município, no estado. Então, assim, não deixar isso só a cargo também de uma política pública de governo, porque a gente sabe que, como o Lacerda falou, as políticas estão ligadas ao momento de cada governo, e cada governo tem um. O importante é que a sociedade pense em saúde mental como um Estado que precisa investir nesse processo de saúde mental. E aí a gente tem o Janeiro Branco, a Escola da Felicidade, a RIEX com vários projetos. Esse próprio programa, né, que nós estamos aqui, um papo legal, a gente está falando de cultura, a gente está promovendo cultura de saúde mental. Então, quando a gente pensa que a rádio, a TV, a escola, todo mundo está preocupado, iniciando o ano, preocupado com saúde mental, eu posso dizer sim que nós já estamos aí, que bom, estamos avançando aí para uma cultura de saúde mental. Precisamos de mais? Claro, sempre vamos precisar, mas nós já estamos aí com um caminho muito bom de falar de saúde mental, sim. Muito bem. Doutores, antes de continuarmos aqui, só lembrando, informando aos senhores e aos nossos telespectadores de que nós estamos sendo assistidos por alguns países. Eu vou citar aqui alguns, aproximadamente 40 países do mundo afora. Estamos sendo assistidos nos Estados Unidos, Canadá, México, Honduras, Costa Rica, Haiti, Equador, Peru, Colômbia, Guiana Francesa, Chile, Bolívia, Paraguai, Uruguai e Argentina. Na Europa, estamos sendo assistidos em Roma, Vaticano, França, Itália, Alemanha, Inglaterra, Holanda, Grécia, os países orientais, Japão, Hong Kong, Coreia do Sul, na África do Sul, Togo, Angola, Moçambique, países lá nos países Árabes Unidos, Israel, Egito, Turquia e Líbano, dentre outros, aproximadamente 40 países. Isso nos enche de orgulho e a responsabilidade é muito grande. A gente está falando para esse contingente todo, através da nossa TVN Brasil e através do nosso programa aqui. Isso é de suma importância. Então, isso nos deixa muito honrado com esse povo todo nos assistindo, com esse pessoal todo nos assistindo. Doutores, agora eu vou fazer um questionamento aqui para os senhores. O questionamento corresponde aqui a todos, aos mestres que estão aqui na bancada, que respondam, começando pelo doutor João. As dimensões sociais, políticas, culturais e econômicas da nossa sociedade produzem saúde mental ou adoecimento emocional nos indivíduos que as compõem e as sustentam. Gostaria que o senhor comentasse, doutor João, a respeito disso. Inclusive, na minha fala anterior, eu já tinha sinalizado sobre essa questão da cultura do descartável, como diz Bauman, e também essa cultura massificadora ou com decisões totalitárias, sem que haja uma construção de baixo para cima, onde muitas vezes existe uma decisão de cima para baixo e a sociedade ou a comunidade vai cumprindo justamente essas decisões. É muito significativo também. É bem peculiar observar que os atores sociais, como diz Moreno, precisam ser acolhidos. Dentro desse acolhimento, dar o espaço de escuta, o espaço de fala e também de colaboração, de reciprocidade, de colaboração mútua, para que haja, sim, uma saúde mental de qualidade. Muito bem. Doutor Lacerda. Tudo bem? Eu vou um pouco na linha do doutor João. No entanto, como especialista em saúde do trabalhador, eu gostaria de trazer alguns dados. Sempre fui muito otimista em todos os momentos, todos os projetos, por isso a Escola da Felicidade, mas nós não podemos ignorar que o nosso processo de trabalho no mundo capitalista, ele está produzindo doença. E quem vai falar isso na psicodinâmica do trabalho é um grande psicólogo, Deju. E eu gostaria de trazer que nós temos hoje 12 milhões de brasileiros com depressão. Eu gostaria de trazer que nós temos no mundo 350 milhões de pessoas com depressão. A ansiedade chegou a quase 19 milhões
Então, eu preciso fazer uma reflexão sobre a escola, o que nós estamos estudando, o paradigma científico do positivismo. Nós precisamos analisar o ambiente de trabalho, se esse ambiente de trabalho está causando doença. Porque se existe uma busca por produtividade, uma busca no ter, eu posso estar produzindo, sim, ser uma mola propulsora. E a escola é uma forma de reproduzir a ideologia do Estado. Se o Estado é mínimo capitalista, é o que nós temos hoje aqui no Brasil, nos países ocidentais, eu estou produzindo doença. E eu preciso entender porque produtividade leva ao estresse, o estresse leva à produção de cortisol e adrenalina, pela suprarrenal, vai dar taquicardia, e nós teremos, para o Complêndio de Capran, um dos grandes pais da saúde mental, da psiquiatria, nós teremos essa pressão, uma alteração biológica. E tendo alteração biológica, eu posso ter a doença focada no passado, a depressão, ter dificuldade de lidar com o mundo externo e com o mundo interno, o meu eu interior, isso nada mais é do que depressão, e eu vou ficar com estreitamento cognitivo, né, com a desesperança, desamparo e assim por diante, a diminuição biológica dos hormônios, que eu falo dos hormônios da felicidade, que é DOSE, D-O-S-E, dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Ou eu posso ficar focado no futuro, que é uma mente ansiosa baseada em pensamento, em histórias, em medo, em sintomas. Então, eu gostaria de resgatar muito rápido a importância de trazer a pedagogia da esperança do Paulo Freire, que foi uma concepção de educação que não foi para frente, lamentavelmente, porque nós temos que formar sob sentimentos para nossas crianças. O Canadá está fazendo isso. E eu gostaria de trazer também o Roger com a ACA, que é a ação centrada no aluno, que é exatamente como lidar, e buscando o Viktor Frankl, trazer para que dá o sentido de vida das pessoas. Então, eu tenho um olhar positivo, sim, otimista, no entanto, não devo me excluir de forma irresponsável, principalmente como trabalhador dentro por exemplo, de um hospital com 5.000 pessoas, que o processo ele é cabuloso, principalmente que nós já perdemos hoje 200.000 brasileiros. Só na enfermagem nós estamos com quase 500 mortes. Esse é um país em luto e nós estamos aqui reconhecendo e tendo respeito por essas pessoas, mas um luto não atinge só a família, atinge todos nós como ser humano. Muito bem. Dr. Flávio Khalil. Bom, acho que vou resumir essas 4 dimensões na ideia de que Freud fala que trabalhar e amar reduzem ou equilibram ou colocam uma síntese naquilo que é o equilíbrio psicológico do indivíduo. Então, essas dimensões, quando a gente tem isso bem fundamentado, então aí a questão econômica, cultural, envolvem todas essas questões. Então, é importante a gente estar atento, enquanto essas 2 dimensões, o amor, que envolve família, relação, amigos, e o trabalho, que a gente precisa se sentir útil para poder estar bem mentalmente. Muito bem. Doutores, nós já estamos aqui encerrando, eu vou abrir o espaço aqui para as considerações finais, mas quero dizer aos doutores que nós temos aqui passávamos a noite aqui discutindo isso, que é um tema importantíssimo, um tema muito relevante, mas infelizmente o nosso horário está se esgotando. Suas considerações finais, doutor João. Muito bem. Nossa gratidão a toda a coordenação do Janeiro Branco do Distrito Federal pela nossa presença aqui hoje, justamente falando de Janeiro Branco e de saúde mental. E quero dizer para você, sentiu ansiedade, angústia, depressão, algum transtorno, algum medo, também o sofrimento e as perdas, procure acompanhamento psicológico e, de acordo com a situação, também um acompanhamento psiquiátrico. Rompa com o preconceito de dizer que quem procura psicólogo ou psiquiatra é louco. Pelo contrário, é alguém que precisa se proteger em relação à própria saúde mental, trabalhando o seu autoconhecimento. Então, nossa gratidão. Muito bem. Doutor Lacerda, suas considerações. Eu gostaria também de agradecer o Espaço de Fala TVN, em especial ao doutor José, por abrir o programa para uma discussão tão importante e dizer para você que viver e não ter a vergonha de ser um eterno aprendiz. A aprendizagem e a humildade nos leva à sabedoria. Isso é muito importante. E
entender a nossa história de vida e ter orgulho dessa história de vida. Se eu não consigo olhar a minha história de vida como de forma de sucesso, me traz felicidade, posso encontrar outras pessoas, outras histórias, outros especialistas para que possa nos ajudar a entender aquele momento. Muito obrigado. Muito bem. Doutor Flávio. Doutor José Carlos, quero encerrar dizendo muito obrigado por abrir esse espaço para a saúde mental através dos nossos colegas. Então, muito obrigado. Eu vou encerrar apenas com isso. Obrigado, gratidão por você trazer um tema de tanta relevância. Muito bem. Doutores, eu que agradeço a entrevista esclarecedora aos nossos telespectadores e convido-os para, em outras oportunidades, debatermos este e outros assuntos de fundamental relevância para o Distrito Federal, para o Brasil e para o mundo. Encerro o programa com a seguinte constatação: você não é o dinheiro que você tem, você não é o seu diploma, o seu currículo, nem o seu carro de sua garagem. Você é o sorriso que entrega, a mão que estende, o braço que dá, você é o amor que espalha. Muito obrigado a todos que nos assistiram no Brasil e no mundo, agradecendo pela audiência e a paciência, e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, e com certeza Deus quer. Doutor João, muito obrigado, uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Gratidão. Doutor Lacerda, muito obrigado, uma boa noite e até a próxima oportunidade. Felicidades. Doutor Flávio Calil, uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Tá. Não saiam daqui e assistam agora o programa MT Bike, Pedal, Saúde e Entretenimento, com o nosso diretor Elicaso, Fabão e toda a sua equipe. Uma boa noite a todos. Primeiro lugar absoluta.